Olá, pessoal, vamos voltar? A lichetimia. A legitimia. Aqui está relacionado à ausência da palavra, tá? Conforme designa a etimologia da palavra composta dos étimos, a privação de, e lex leitura, timos, glândula, que era considerada responsável pelo humor. Aqui está a relação da privação de leitura, palavra. O conceito alude à dificuldade de os pacientes somatizadores conseguirem ler suas emoções. Dificuldade dos pacientes conseguirem ler suas emoções. E por isso, elas expressam-se pelo corpo. Podemos aqui pensar que o sujeito tem dificuldade de ler as próprias emoções porque alguém que o balançou teve tais dificuldades de ler. Aquele bebê que estava se constituindo enquanto sujeito. Então, as dificuldades presentes nos pacientes somatizadores relacionadas a leituras das próprias emoções. Por isso, a expressão pelo corpo. Para os pesquisadores dessa escola, na causa da lixitimia, existe um substrato neurofisiológico, as dificuldades de simbolização das vivências emocionais, que resultaria de uma falha das conexões neuronais entre o sistema límbico do cérebro, responsável pelas emoções, e o córtex cerebral, responsável pela capacidade de síntese das percepções, julgamento e antecipação das ações. Um substrato neurofisiológico. Lembrando, né, que isso daqui faz todo sentido quando nós vamos considerando a teoria de amadurecimento de Winnicott, tá? Quando consideramos a teoria de amadurecimento, Winnicott relaciona as patologias a essas falhas e faltas maternas, principalmente no holding, né, no segurar e no manejar, né, para com o bebê. Aqui, numa atribuição a aspectos neurofisiológicos. Falhas nas conexões neuronais. Sistema límbico do cérebro e córtex cerebral. Deixarei aqui de uma outra cor, talvez para facilitar a revisão de vocês posteriormente. Pensamento operatório. O termo designa o estado mental de certos pacientes, como são somatizadores, nos quais, a exemplo do que Freud postulou, daquilo que se passa nas neuroses de angústia. O ego não consegue conter e processar uma carga excessiva ou penosa de sentimentos e pensamentos, o que leva a agir no lugar de pensar. O pensamento operatório. O estado mental, onde o ego é insuficiente no processamento e na continência do excesso, das sensações, das excitações. Ou seja,
A manifestação não será pela via da fala simbólica verbal, será pela via do corpo, do ato. Assim, para os analistas do Instituto de Psicossomática de Paris, o que acima de tudo caracteriza esses pacientes é que o inconsciente não tem condições de se expressar pelas representações, de modo que no lugar de reprimir as pulsões do id, como acontece nas neuroses de Forclui, grau extremo de negação da penosa realidade externo-interna, como fazem os psicóticos, os pacientes somatizadores utilizam o pensamento operatório, isto é, ele superinveste libidinalmente tudo aquilo que existe de concreto, como e principalmente os seus sintomas corporais. Então, no paciente neurótico haverá a repressão, no psicótico a foroclusão e no somático um superinvestimento diante essa pobreza, insuficiência simbólica, falhas no pensamento. Os pacientes utilizam o pensamento operatório. Eles superinvestem tudo aquilo que existe de concreto, principalmente o corpo. A propósito desses trabalhos, tanto os de Sifnius quanto os de Marte, é oportuno trazer a observação de Exterman, psicanalista brasileiro, que, apoiado em uma longa experiência no trato de pacientes somatizadores, alerta-nos que a legitimia, nem o pensamento operatório por si só, sejam os responsáveis diretos pelas somatizações. Antes, eles somente expressam uma das mais importantes características que acompanham o psiquismo de tais pacientes: a legitimia, que é a ausência de fala, de palavra, de leitura das próprias emoções, o pensamento operatório, que é um investimento no que há de concreto, que é o corpo, expressam as características que acompanham o psiquismo de tais pacientes. O corpo, especialmente o corpo doente, parece ser o ambiente propiciador dessas manifestações linguísticas primitivas. Além dos pesquisadores mencionados, cujos estudos centralizados na neurofisiologia e no transtorno de comunicação dos pacientes psicossomáticos prosseguem de forma sistemática e aprofundada. Também, ao longo da história da psicanálise, têm surgido teorias psicanalíticas as mais diversas que, de forma direta ou indireta, permitem um mais amplo entendimento acerca dos processos psíquicos que operam nos pacientes somatizadores. De forma resumida, e somente para citar os autores mais importantes, cabe apontar o seguinte, começando pelo Freud, o pai da psicanálise.
Antes do que algum trabalho explícito sobre os fenômenos psicossomáticos, é indiscutível que, de forma implícita, Freud plantou inúmeras sementes férteis que servem de base para os modernos estudos sobre os pacientes psicossomáticos e sobre a linguagem corporal. Destarte, as seguintes concepções do Freud, expressas em diferentes trabalhos e épocas distintas, merecem ser destacadas. Em 1891, em um trabalho sobre afasias, aparecem as suas primeiras conceituações, que viriam a ganhar uma forma consistente e definitiva em 1915. No artigo O Inconsciente, relativas à noção de que a junção da representação coisa com a representação palavra produz a consciência dos fatos psíquicos. Em condições normais, há uma passagem da representação coisa, a qual está assediada no inconsciente, para a condição de representação palavra, que se processa no pré-consciente, onde ela ganha uma palavra significativa e nomeadora das emoções caóticas. Então, no pré-consciente, as emoções caóticas, a representação coisa, ganhará uma palavra significativa, capaz de nomear essa experiência que está sendo inscrita no aparelho psíquico. Quando há inscrição no aparelho psíquico, a inscrição é feita por meio da palavra. Quando as angústias, as excitações são muito precoces, não será pela palavra, será inscrita no próprio corpo. Sendo que esse entendimento é de importância fundamental em qualquer teoria psicanalítica atual sobre os fenômenos psicossomáticos. Então, há uma representação coisa que no pré-consciente será nomeada. São as emoções em sentimento, as sensações em percepção, um modelinho que particularmente eu gosto bastante, tá? Complacência somática. Freud usou esse termo em 1905, no caso Dora. Assim, marcou um aspecto significativo nas psicossomatizações. Creio que podemos depreender de que tanto nas repressões neuróticas, como nas renegações das perversões, nos actings dos psicopatas, na foroclusão dos psicóticos, acontece somatizações. Ou seja, a somatização não é específica apenas a um único grupo separado dos demais, tá? Como se quem não fosse somatizante não pudesse ser neurótico, perverso ou psicótico. Não, não é isso. Não existe um grupo, né? Os pacientes somatizantes, ele está na psicose, na perversão, ele está em outras estruturas clínicas, ok? Não existe algo que isola o sujeito de outros grupos.
Não existe uma única e definida estrutura psíquica nos pacientes que somatizam, sendo que é indispensável levarmos em conta uma alta sensibilidade de algumas áreas orgânicas que condicionam, facilitam, descarregam, sinalizam em determinados estados emocionais. Então, não existe uma estrutura específica, porém há uma alta sensibilidade em algumas áreas orgânicas. Condicionam, facilitam, descarregam, sinalizam em determinados estados emocionais. Essa é a complacência somática. Fenômeno das conversões. Em 1910, aparece o seu artigo Uma alteração psicogênica da visão, que transparece o modelo da conversão histérica, pelo qual os conflitos sexuais, não reconhecido pelo sistema consciente, utilizam o corpo como uma forma de linguagem e no qual os sintomas narram uma história inconsciente sem palavra. Nos fenômenos de conversões, conflitos sexuais, utilizando o corpo, comunicando e narrando uma fantasia, uma história inconsciente. Nas neuroses atuais, por essa época, e ainda baseado nas leis da termodinâmica, da física e nas leis da neurofisiologia de então, embora não se detendo nos problemas da patologia somática, Freud teve o mérito de levar em conta os processos de ordem biológica. Quando então propôs a sua conhecida classificação das neuroses em duas categorias. As psiconeurose de transferência, que compreendiam as formas histéricas, as fóbicas, obsessivas, e a outra, neuroses atuais, que abarcavam neurastenia, neurose de angústia e hipocondria. As neuroses atuais, segundo Freud, tinham por causa o bloqueio das excitações libidinais, consequente tanto de uma privação de satisfação sexual, o coito interrompido, como um excesso de estimulação, como seria a masturbação excessiva. A primeira delas provoca a neurose de angústia, com os sintomas de palpitação, palidez, sudorese, dispneia, enquanto a excessiva excitação não satisfeita determinaria os quadros de neurastenia. Manifestada nos sintomas de cefaleias, distúrbios na digestação e evacuação, diminuição da atividade sexual. Então, aqui nas neuroses atuais, teremos o coito interrompido, né, que são as excitações libidinais sob a influência de uma privação e o excesso de estimulação, com uma masturbação aqui excessiva. Vou mudar de cor.
A excitação libidinal aqui, né, provoca neurose de angústia, esse bloqueio das excitações libidinais. O bloqueio, neurose de angústia. O excesso, neurastenia. Em ambos os casos, o acúmulo da libido bloqueada se escoaria por outras vias fisiológicas. Ou seja, no início, para o Freud, a angústia tem muito a ver com esse acúmulo de libido, que se torna tóxica no aparelho psíquico. A noção de neurose atual implica a aceitação da teoria econômica das energias libidinais. E por isso mesmo caiu em um descrédito, onde invernou, até que na atualidade ressurge revigorada, sofisticada, como são aquelas teorias anteriormente descritas. A legitimia, pensamento operatório, constante das modernas teorias psicanalíticas, embora nem sempre haja um claro reconhecimento dessa concepção postulada por Freud. Processos primários. Lembrando, aqui na legitimia é a falta de palavra, tá? Da leitura das emoções. Aqui no pensamento operatório é a insuficiência de processar por meio da linguagem as experiências, as excitações, e tudo isso é manifestado no corpo. Processos primários e secundários do pensamento. Em 1911, em seu clássico Dois Princípios do Suceder Psíquico, Freud concebe os principais fundamentos relativos aos processos da teoria do pensar que fortemente inspiraram Bion. Para empregar uma terminologia proposta por Zussman, cabe afirmar que as somatizações correspondem às falhas do processo simbólico. Perceba que há pontos que estão se repetindo. Falha no processo simbólico, falha na leitura, aquilo que não é manifestado pela fala, os quais estão unicamente presentes no processo secundário, possibilitando a capacidade de abstração dos pensamentos, que então cedem lugar aos processos sígnicos, nos quais predominam os aspectos protomentais sob a egíde das leis do processo primário. Assim, os signos somente representam os aspectos concretos e contínuos dos fenômenos que acontecem na mente, inclusive os representados no corpo. Tudo se repete: representação coisa, representação palavra. Falha no processo simbólico, falha em transformar algo em palavra, falha em narrar uma experiência, um excesso que afoga o sujeito, e o sujeito se debate, e o sujeito não conseguindo falar sobre esse sufoco toma conta do seu corpo. E o corpo agora, por meio das psicossomática, tende a narrar essa história. O ego corporal. Todos conhecemos a clássica afirmativa do Freud ligada às suas incipientes concepções relativas ao alterotismo e narcisismo primário, de que o ego, antes de tudo, é um ego corporal. Isso permite depreender na psicanálise relativa aos processos somatiformes, a importância das representações do corpo no ego,
e da cenarização das defesas do ego no corpo. Essas últimas afirmativas adquirem capital importância na psicanálise atual, tanto para o entendimento dos transtornos da imagem corporal, qual que é a imagem que o sujeito tem do próprio corpo, que os seus pais tinham, quanto para a participação do corpo como um cenário do teatro da mente. Então, o ego é corporal, a importância do corpo no ego e do cenário das defesas do ego no corpo. Transtorno da imagem corporal, quanto para a participação do corpo como cenário dos diversos teatros da mente. Por que eu estou repetindo isso aqui? Estou repetindo porque tem ponto-chave que na contemporaneidade nós costumamos costurar, tá? Então, são pontos por onde passará a costura, ok? Ou são espaços, canais, por onde passa a costura da psicanálise contemporânea. O processo primário, a dificuldade de ler as emoções, e a gente vai construindo o pensamento contemporâneo, fazendo algumas costuras. Identificações patógenas. A parte do seu clássico Luto e Melancolia, Freud estabeleceu a importante concepção de que nos quadros melancólicos a sombra cai sobre o ego. Isto é, forma-se uma identificação do sujeito com o objeto perdido, de tal forma que nesses estados melancólicos, a frase do Freud, a sombra do objeto cai sobre o ego, poderíamos acrescentar, e lá pode ficar morando o resto da vida. Então a sombra recaiu sobre o ego e o ego ficou sobre essa sombra pelo resto da vida. Forçando, que particularmente costumo chamar, identificação com a vítima. Nesses casos, o sujeito sente-se como que obrigado a ser igual em tudo ao objeto perdido. Isso adquire uma especial importância nos processos psicossomáticos, porquanto tal identificação, com grande frequência, faz-se com os sintomas clínicos da doença que acompanhou ou que vitimou a pessoa que ambivalentemente ele amou e odiou. Então, faz-se com sintomas clínicos da doença que acompanhou ou que vitimou. Acompanhou ou vitimou. A pessoa que ambivalentemente ele amou, ele odiou. Então, adoece igual alguém, o cuidador, a cuidadora. Isso explica o fato tão comum de que em datas que lembram a pessoa perdida, aniversário, recrudesce no sujeito o surgimento de sintomas e temores hipocondríacos, equivalente ao do objeto desaparecido. O sujeito sob a sombra do objeto. Finalmente, além de lembrar que muitos discípulos do Freud, como um Feder, aprofundaram os estudos sobre a imagem corporal, cabe consignar a visão profética do Freud, que em 38 pregonizou que o futuro poderá ensinar-nos a influir diretamente, mediante substâncias químicas particulares, sobre quantidade de energia e sua distribuição no aparelho psíquico. Escola kleiniana. Falamos do Freud, agora citaremos Melanie Klein.
Também de forma indireta, Melanie Klein trouxe substanciais contribuições para os fenômenos psíquicos que se manifestam em uma linguagem corporal. Fenômenos manifestos em linguagem corporal. Para Melanie Klein, destaca-se as fantasias inconscientes. Especialmente a autora kleiniana estudou, dentre tantas outras fantasias inconscientes primitivas da criança, aquela de natureza terrorífica, referente ao corpo e à figura combinada, dos pais fundidos em diversas configurações, conflitivas, diversas configurações fantásticas, e que assim são introjetadas pela criança, determinando o transtorno da imagem da sua própria corporalidade. Então, a criança aqui ela vai introjetar o pai e a mãe que aterroriza. E agora o sujeito será aterrorizado pelas somatizações, pela doença que invade seu corpo, determinando o transtorno da imagem da sua própria corporalidade, além de novas fantasias referente a retaliadores ataques sádicos contra a parte do corpo. Então, o meu corpo está sendo atacado pelo meu pai, pela minha mãe. Há uma retaliação. Angústia de aniquilamento, aqui é a fantasia inconsciente, né, que envolve o ataque sádico desse objeto que foi introjetado. Angústia de aniquilamento ou desintegração. Para Melanie Klein, esse tipo de angústia arcaica é derivado da pulsão de morte, que agindo desde dentro da mente da criança mantém um constante sobressalto no futuro adulto, ameaçado que este fica por um fantasiado ataque à sua sobrevivência, tanto psíquica quanto física. Então, pela pulsão de morte, a criança sente uma ameaça, né? Uma ameaça fantasiada à sua sobrevivência. Existe algo que o ameaça, existe algo que se opõe contra ele. A necessidade de elaborar essa opção de morte. O sujeito está sempre em pé de guerra, tentando sobreviver. Esse processo defensivo do ego, concebido por Melanie Klein, e hoje reconhecido por todas as correntes psicanalíticas. Facilita o entendimento de, pelo menos, há dois aspectos que se manifestam como transtorno da imagem corporal. Um consiste no fenômeno conhecido em psiquiatria como despersonalização, que alude a um grau tão excessivo de identificações projetivas de partes do indivíduo, inclusive do seu corpo, a ponto de o sujeito de estrutura psicótica não reconhecer e estranhar o seu próprio corpo. Há aqui uma despersonalização, né? Vamos lá. Identificação projetiva está em uso hoje na contemporaneidade, facilita o entendimento,
de pelo menos a dois aspectos que se manifestam como transtorno da imagem corporal. Um, consiste no fenômeno conhecido como despersonalização. Alude a um grau tão excessivo de identificações projetivas de parte do indivíduo, inclusive do seu corpo, a ponto de o sujeito de estrutura psicótica não reconhecer e estranhar o próprio corpo. Igualmente, um excesso de dissociações, seguida de um forte jogo de projeções e introjeções. Aqui estamos falando de defesas primárias, tá? Considera aí o processo de indiferenciação, não verbalização, não lógica. Pode explicar o fenômeno psiquiátrico conhecido como espelhamento. O excesso de dissociação, seguida de um forte jogo de projeção, introjeção, explica o fenômeno conhecido como espelhamento, no qual o paciente psicótico repete todos os movimentos de uma outra pessoa que estiver diante de si, porquanto ele perdeu a sua identidade corporal. Ele não consegue distinguir o seu corpo daquilo que é o corpo do outro. Houve tantas projeções, introjeções, identificações projetivas que o sujeito teve exposto do outro, que marca o mau cuidado, mau vínculos, que aqui o sujeito vai passando pela despersonalização, dissociação, e o sujeito perde a própria identidade corporal. Ele perde um tanto a noção de tempo, de espaço, de movimento. Às vezes se torna um sujeito um tanto atrapalhado, tá? Porque ele está perdeu a noção de corpo, identidade corporal. Objetos parciais. A ênfase de Melanie Klein na precoce internalização que a criança faz de objetos parciais. Seio bom e mal, pênis bom e mal. Durante a posição esquizoparanoide, na qual as mesmas adquirem características persecutórias. Permite aventar uma teoria explicativa da hipocondria. Os objetos persecutórios permanecem alojados dentro de órgãos, de onde eles enviam ameaças de morte ao self do sujeito. Memória de sentimento. Trata-se de um fenômeno psíquico concebido por Melanie Klein, no trabalho Inveja e Ingratidão, o qual, embora pouco conhecido e divulgado, parece ser significativo para o entendimento das somatizações, porquanto permite inferir que há arcaicos sentimentos e pensamentos que não conseguem ser recordados como fatos realmente acontecidos, possam vir a ser recordados através de outras vias, entre elas a somatização. Memória, memória de sentimento, tá? Arcaicos sentimentos, pensamentos não recordados diante
dificuldades, ou principalmente aqui, a, o acontecimento precoce, onde surgiram, será manifestado por meio da somatização, tá? Escola francesa. Aqui, né, pensando um pouco a prática clínica, vamos falar lá na frente, perceba a importância de construindo com o sujeito. Não é apenas trazer para a consciência algo inconsciente, não, é ir construindo com o sujeito um sentido, uma história, uma narrativa, tá? Os estudos desse genial e polêmico autor, relativo à fase evolutiva do espelho, remetem três noções fundamentais: corpo espedaçado, que designa uma sensação de que, tal como uma criança por volta dos 6 meses de vida, o sujeito em estado regressivo é capaz de vivenciar o seu corpo como que feito de ou em pedaços dispersos. O sujeito se sente só os cacos. A segunda conceituação de Lacan, oriunda dessa, é a fase do espelho. Corresponde à crença da criança de que ela está alienada no corpo da mãe, com ela ficando confundida corporalmente. Uma outra vertente muito importante, descortinada por Lacan, é a que se refere ao discurso dos pais na modelação do inconsciente da criança. Então, está alienado, está despedaçado, e o discurso dos pais que modela o inconsciente da criança. Sendo que esse discurso pode inscrever significantes de natureza psicossomática. Instituto de Psicossomática. Conforme foi mencionado, um conjunto de psicanalistas liderado por Marty, desde a década de 50 até os dias atuais, prossegue as pesquisas fundamentais basicamente centradas na concepção do pensamento operatório. Um fato bastante significativo é que os psicanalistas dessa escola são oriundos da Sociedade Psicanalítica de Paris, porém, de certa forma, egressos dela. Eis que, na época em que iniciaram a investigação dos processos psicossomáticos com outros referenciais, que não rigorosamente os da ortodoxia psicanalítica, tiveram de fazer fora dessa sociedade. Uma das características descrita por Marty nos pacientes somatizadores é aquela que ele denomina como relação branca, pela razão de que eles, na relação com o analista, mostram uma afetividade esvaziada. Não demonstram evidência de que estão num processo associativo, transmitem uma impressão de que respondem mecanicamente e que só parece ligado aos aspectos concretos dos fatos narrados. Joyce McDougall, fortemente inspirada pelos estudos dessa escola psicossomática de Paris, McDougall emprestou a visão psicanalítica pessoal, de modo que os seguintes aspectos são por ela realçados nesses que ela chama de pacientes somatizantes. Ela enfatiza primitiva relação diática mãe-lactente, na qual a angústia de espedaçamento, tal como foi descrita por Lacan, adquire uma importância maior do que a clássica angústia de castração edípica. A angústia de espedaçamento adquire uma importância maior
do que a clássica angústia de castração edípica, sendo que naquela primeira angústia, acima mencionada, sempre está presente a ameaça de morte. Da mesma forma como ocorrem certas adicções, transtornos da sexualidade, também as somatizações traduzem uma falta de elaboração e simbolização dos pensamentos e sentimentos inaceitáveis, que então sofrem uma forte negação, tipo forclusão, e são substituídos por ações compulsivas que McDougall chamam como atos sintomas. Então vamos lá. A falta da elaboração e da simbolização do pensamento e sentimento inaceitável são substituídas por ações compulsivas, substitui o pensamento, substitui a palavra, substitui a elaboração por atos, sintomas. Na história desses pacientes, sempre existe uma imago materna que falhou na sua função de para-excitação. Justamente na época em que a criança sofria um forte impacto traumático das primeiras experiências emocionais e sensuais, de modo que a mãe não conseguiu ajudar a criança a pensar, decodificar e simbolizar seu universo pré-simbólico. Então, todo um excesso emocional e sensual não pensado, não sentido, elaborado, nomeado, que afeta o corpo, descarregado no corpo. Não foi decodificado, simbolizado, tá? O corpo primário, fragmentário, da mais tenra infância, deixa traços psíquicos desde o começo da vida. O corpo primário, fragmentário, da mais tenra infância, deixa traços psíquicos desde o começo da vida, de modo que compõe uma história sem palavras. E, como que em um curto-circuito, o corpo pode transformar-se em um campo de batalha, onde essa história dramatiza. Os processos que operam na somatização podem ser considerados semelhantes aos processos oníricos. Chegando McDougall a dizer que o sintoma psicossomático é um sonho malogrado, fracassado. Ela não considera os estados de regressão psicossomática como exclusiva dos pacientes somatizantes, mas também inclui aqueles outros que se sentem sobre um tremendo bombardeio de sentimentos estressantes que ultrapassa a capacidade do ego de processamento. E por essa causa determinam estados de pânico como sintomas físicos típicos daqueles descritos nas neuroses de angústia. Em relação à organização edipiana desses pacientes, McDougall considera que a mesma está edificada sobre uma organização bastante mais primitiva. Em relação à organização edipiana,
Considera que a mesma está edificada sobre uma organização bastante mais primitiva, na qual predomina imago materna, que usa a criança tanto como uma extensão narcísica, quanto uma extensão erótica e corporal dela própria. Enquanto a figura do pai está bastante desqualificada e ausente do discurso e do mundo simbólico da mãe, e, portanto, no da criança. Literalmente, ela afirma que os pacientes somatizantes têm uma espécie de cisão entre o psíquico e o soma. Neles, todo afeto é sentido como perigoso. A psique envia uma mensagem muito primitiva e o corpo soma reage e defende-se como se estivesse em grande perigo. Há uma linguagem do corpo, e é talvez essa linguagem a única que não mente. Então perceba aqui, novamente, insuficiência do ego em processar o excesso emocional e sensual. O corpo contará uma história. O corpo bombardeado pelas angústias, pelo excesso, conta algo. Algo que não foi decodificado, contido, já usando aqui a expressão do Binho, segurado, usando uma expressão do Winnicott, que não teve um ego auxiliar à disposição, que sofre. Tá? Lembrando que aqui estamos vendo teoria, né, diversos autores, diversos pensamentos, não estamos nos aprofundando em apenas um. Estamos vendo aqui toda uma construção. É uma fantasia, é uma identificação com objeto perdido, tá? É uma ameaça, é objeto parcial que está neste órgão atacando o sujeito. Perceba que aqui pensamos diversos teóricos apontando as explicações, as causas das doenças psicossomáticas. Winnicott. De uma forma extremamente reduzida de sua obra, vale destacar, no mínimo, o seguinte aspecto: o conceito de não integração de Winnicott tem um significado diferente daquele de ansiedade de desintegração ou de aniquilamento. É uma angústia que antecede essa. Sendo que aquele alude mais diretamente a uma etapa em que a criança ainda não possuía condições neurobiológicas para o reconhecimento integrado de suas partes corporais. Uma acentuada regressão às fixações dessa etapa pode ser responsável por aqueles estados psíquicos, que o Winnicott chama de catástrofe. Breakdown, cujo sintoma são os que levam o sujeito a ter uma aterradora sensação de que ele está perdendo seus referenciais. Vai cair e precipitar-se no espaço. Na clínica, é útil estabelecer uma discriminação entre as duas ansiedades aludidas, porque uma não integração não significa uma situação de regressão psicótica.
a condição de holding da mãe, de acordo com o significado dessa palavra, do verbo sustentar, segurar, inicialmente referida aos cuidados físicos prestados pela mãe à criança. Já está me dando fome novamente, viu? A forma de mantê-la presa ao seu corpo, os cuidados higiênicos, a forma de olhar, o que determina uma considerável importância na forma como esse contato corporal foi representado no ego da criança. A Winnicott descreve que a condição ideal do hold materno é aquele no qual a mãe é suficientemente boa, levando em conta que os outros dois extremos, ou de uma mãe ausente ou excessivamente boa, vão impedir o desenvolvimento da criança, das funções de tolerar frustração, pensar, simbolizar, logo abrindo o caminho para somatizações. Então, para o Winnicott, por meio do contato corporal, o ego vai se constituindo, vai representando, vai se desenvolvendo, vai amadurecendo, juntamente com a aquisição da tolerância a frustrações, do pensar, simbolizar, e assim por diante. Quando isso não acontece, o caminho para a somatização fica aberto, tá? Então, a somatização, ela tem muito a ver com essa fragilidade egóica, fragilidade de ego, tá? O sujeito adoece para não enlouquecer. O Binho. Tem um livro da Sueli Risada, né, sobre psicossomática, que é muito bom, interessante. Não estou citando aqui para que não venhamos sair do capítulo. Tem o Rubens, né, Marcelo Rubens, se eu não me engano, escreve sobre psicossomática, é muito bom também. Ivanise Fontes, com a psicanálise do sensível. Poderia aqui citar diversos autores, poderia aqui falar sobre o que venho lendo, do que li, mas sairíamos, né, do livro do Zimmermann. Então, vez e outra, eu faço algumas aplicações, faço alguns complementos. Eu fiz algumas especializações, poderia aqui falar sobre a psicanálise do excesso, né, a escuta do excesso. Mas não, vamos manter a fidelidade ao Zimmermann. O Zimmermann traz riquezas psicanalíticas para nós. A obra do Bin permite extrair inúmeras contribuições para o entendimento dos fenômenos. O Bin acredita na existência de uma vida fetal, mesmo embrionária. Vai imprimindo profundas marcas no incipiente, no esboço do ego, o esboço de ego. Ou seja, as sensações estão ali, daquele ser humano que recém palpita no útero da mãe. Para esse autor, tais impressões que jamais serão lembradas poderiam ser as responsáveis por regressões acompanhadas de sensações somáticas, que a ciência ainda não consegue explicar. Maltzer, um entusiasta de Bion, chega a afirmar sua crença de que essa é a mais promissora teoria, que no futuro poderá elucidar muitos dos mistérios psicossomáticos. Um outro importante aspecto destacado por Bion
é quando ele conjetura que nos casos em que a mãe enfrenta angústia psíquica da criança pelos cuidados corporais, na busca de alguma doença no corpo do filho, por exemplo, isso que está sentindo é cólica. Pode acontecer que no futuro esse indivíduo, diante de uma angústia psíquica sem nome, só consiga expressá-la através do sintoma de cólicas intestinais, porquanto no seu registro mental, a vivência de angústia passou a ser sinônimo de cólica. Então, o bebê está angustiado, a mãe chega até ele e fala: Isso é cólica. O sujeito, angustiado futuramente, terá um sintoma porque foi condicionado a angústia que ele estava sentindo, a cólica, a algo somático, a algo no corpo. A meu juízo, sobretudo, a grande contribuição do Bion à psicossomática procede de seus estudos acerca da capacidade do sujeito poder pensar as experiências. Primitivamente, as sensações corporais da criança, as suas primitivas vivências, sensação corporal, vivências emocionais, determinam a formação de pensamento, que Bion chama como elemento beta, e que não se prestam para serem pensados, mas sim unicamente para serem, de alguma forma, evacuados. No caso da mãe da criança possuir uma boa condição de Reverie com uma adequada função alfa, a qual consiste em acolher aqueles elementos betas, a mãe que acolhe, decodificar, dar um sentido, significado e nome. Então, a mãe acolhe, decodifica, dá sentido, significado e nomeia. Assim, os pensamentos que forem evacuados no corpo, né, podem ser evacuados no corpo, diarreia, sonhos, transformam-se em elementos alfa. Daí, podendo evoluir em complexidade crescente, até atingir o nível de uma alta abstração. Na hipótese de que a mãe não consiga processar essa alfabetização emocional, os elementos beta prevalecem e devem ser evacuados, o que acontece por três vias. Impulsividade, quando a mãe não consegue processar, elaborar. A impulsividade, às vezes perigosa para si e para os outros. O da expulsão para fora, pela prática excessiva de atuação, ou evacuação para dentro, via de somatizações. Então, a impulsividade, para si e para os outros, é perigosa, expulsão para fora, pelos actins, e evacuação para dentro, pelas somatizações. Tudo por falta disso aqui, ó, do acolhimento, decodificamento, do sentido, do significado e da nomeação. Outras contribuições do BIM que possibilitam uma melhor compreensão das manifestações psicossomáticas são as suas concepções
de transformações no seu modelo de continente conteúdo. Conceituação do fenômeno psicossomático. Estamos chegando ao fim, né? Falaremos sobre conceituação. Talvez essa parte aqui eu não faça uma leitura fiel, né, a toda ela, porque nós já vimos bastante coisa já, tá, gente? As manifestações psicossomáticas, elas poderão ser vistas em 3 níveis: lesão orgânica, funcional e simbólica, tá? Então vamos lá, para a conceituação. Ninguém contesta a inequívoca interação entre psiquismo e alterações somáticas, o que permitiria a ilustração com exemplos clínicos que vão desde os mais simples à corriqueira evidência de estados de raiva ou medo, provocando palidez, taquicardia, ou seja, emoções afetando o corpo, desencadeando sintomas físicos. A vergonha levando um enrubescimento, um estado gripal, desencadeando uma reação depressiva. E reciprocamente, um estado depressivo facilitando o surgimento de uma gripe. Passando por situações relativamente complexas, é conhecido o fato bastante frequente de mulheres que, embora muito desejosas de engravidar, mantêm-se inférteis durante um longo período de anos, até que, após a adoção de uma criança pelo casal, essas mulheres começam a engravidar com facilidade. E as psicossomatizações podem atingir níveis bastante mais complexos e ainda inexplicáveis, como comprovam os modernos estudos da psicoimunologia e dados da observação clínica, como da instalação de quadros cancerígenos diante de perdas importantes. Então, diante a perda, alguns quadros cancerígenos. Da mesma forma, as correntes expressões, como estou me cagando de medo, estou cego de ódio, meu estômago está embrulhado de tanto nojo, atestam o quanto a sabedoria popular, de forma intuitiva, captou a existência de uma estreita, incontestável relação entre os estados mentais e corporais. Os exemplos clínicos poderiam ser multiplicados ao infinito, sendo que esse fato, juntamente com a multiplicidade de vértice, de abordagem e de fatores etiológicos em jogo, como os antes enumerados, evidenciou a enorme complexidade desses fenômenos psicossomáticos. Para dar um único exemplo, somente Marte descreveu 5 tipos de personalidade asmática, cada uma delas compreendendo uma compreensão e um tratamento distinto. Nessa visão panorâmica, dos fenômenos psicossomáticos, cabe mencionar as seguintes 2 afirmativas de McDougall: a dissociação corpo-mente é totalmente arbitrária, uma herança filosófica que pode confundir nossos pensamentos, nossas teorias e nossa prática psicanalítica. A somatização como resposta à dor mental
é uma das respostas psíquicas mais comuns que o ser humano é capaz. Então vamos lá. A dissociação, corpo de um lado, mente de outro, é arbitrária. É uma herança filosófica que pode confundir os nossos pensamentos, nossa teoria e prática. A somatização como resposta à dor mental é uma das respostas psíquicas mais comuns. Então, há uma dor mental, uma dor psíquica que faz o sujeito somatizar. Toda essa complexidade torna muito confusa a conceituação relativa à psicossomática, bem como a semântica, que nomeia e dá significado a tais fenômenos. Também aparece na literatura de forma algo ambígua e confusional. No entanto, como princípio unificador, pode-se dizer que, seja qual for a natureza das manifestações psicossomáticas, é necessário definir que elas sempre exigem a presença de um fator psicológico. Então, seja qual for a natureza da manifestação psicossomática, elas sempre exigem a presença de um fator psicológico. Então, falamos em psicossomática, qual que é o fator psicológico? Que está determinando uma influência na etiologia da somatização, junto com uma concomitante existência de alguma área sensível. Então, temos um fator psicológico e temos uma área sensível para funcionar como uma espécie de caixa de ressonância. Há uma predisposição, há uma tendência do sujeito, sendo que isso é variável de pessoa para pessoa, de acordo com os fatores genéticos constitucionais de cada um. Por todas essas razões, justifica-se considerar a conceituação das manifestações psicossomáticas em três planos. No sentido restrito, diz respeito unicamente àqueles sintomas orgânicos que apresentam alterações anatomoclínicas objetiváveis, como são as 7 de Chicago ou outras tantas mais equivalentes. Então, há algo mais restrito. Existe algo menos restrito, né? Estamos falando sobre as manifestações psicossomáticas. O espectro das doenças psicossomáticas se alargaria, porque nesse caso a abrangência inclui inúmeros e variados distúrbios funcionais, sem as lesões orgânicas. E no sentido amplo do termo, a psicossomática abarca então aqui temos as manifestações restrito, menos restrito e amplo. A psicossomática abarca toda manifestação que de alguma forma conota alguma inter-relação corpo-mente. Há incluídas as repercussões psicológicas do sujeito a um eventual órgão que esteja doente. Nesse amplo leque de possibilidades, alguns autores chegam a considerar dentro da psicossomática aquelas pessoas que são manifestamente traumatofílicas, ou seja,
que, de uma forma compulsivamente repetitiva, acidentam-se. Ou penso que vale acrescentar aquelas que, de forma inconsciente, forçam repetição de cirurgia. Algumas mutilatórias de certas zonas corporais. Da mesma forma, vários autores aventam considerar os transtornos de alimentação, como bulimia, anorexia, obesidade, como problemas próprios da psicossomática. Então, aqui, no sentido amplo, toda manifestação que de alguma forma conota alguma interrelação corpo-mente está incluída, ok? As pessoas que, de forma repetitiva, cometem acidente, repetições de cirurgia, aqui abrange. Essa conceitualização polissêmica, que significa muitos, quer dizer sentidos, vem igualmente acompanhada de uma grande variedade de termos diferentes que eram partes esclarece e em parte confundem. Com um intento simplificador e a moda de um mini glosário, apresenta-se uma discriminação da terminologia que mais frequentemente comparece na literatura acerca dos sintomas psicossomáticos da linguagem corporal e da imagem. Linguagem corporal e da imagem, que cada sujeito tem do seu próprio corpo. Então, sintomas psicossomáticos precisam serem vistos individualmente em cada sujeito, porque cada corpo conta uma história, há uma linguagem, uma imagem única do sujeito para consigo e o próprio corpo. Fenômeno psicossomático. No sentido restrito, esta denominação atribui aos fatores e conflitos psíquicos como sendo os que predominante e primariamente desencadeiam reações orgânicas, a ponto de produzir algum tipo de afecção objetiva em algum determinado órgão mais sensível, um fenômeno psicossomático. Fatores, conflitos psíquicos que desencadeiam reações orgânicas em um órgão sensível. Como a dramatização no corpo é de natureza psíquica e não simbólica, torna-se muito difícil encontrar simbolismo do conflito psíquico no sintoma orgânico. Então, aqui, ó, como a dramatização é de natureza psíquica e não simbólica, é difícil encontrar um simbolismo deste conflito no sintoma. Às vezes, ou muitas vezes, o sujeito não vai saber. Ele precisa aqui de uma postura do analista mais ativa, tentando construir com ele, tá? Fenômeno somatopsíquico. Inversamente ao conceito anterior, este termo refere-se à repercussão que uma existência prévia predominante de alguma doença orgânica provoca no psiquismo, por exemplo, a descoberta da existência de uma doença grave leva o sujeito a um estado depressivo. Aqui é o inverso, aqui é algo psíquico afetando o corpo, e aqui é o corpo, uma doença afetando o psíquico.
organoneurose. Essa denominação indica a recíproca interação entre neurose psíquica e os órgãos, proposta por Fenichel. Esteve em voga durante muito tempo, porquanto seu livro Teoria Geral das Neuroses ganhou uma grande divulgação em todos os institutos de formação psicanalítica, todos os institutos. Esse termo é empregado por Marty para designar afecções ligadas com pensamento operatório, no qual as disposições da personalidade encontram na via somática a principal saída para situações, distúrbios ou transtornos somatoformes. A tendência moderna do estudo inclina para abandonar o termo psicossomática. Porquanto alegam muitos autores, esse nome ainda mantém muito presente a dissociação da psique com soma e propõe substituí-lo por distúrbio somatoforme, como aparece na classificação do DSM, ou por transtorno somatoforme. Então, esse termo aqui visa substituir psicossomática. A conversão histérica, nesse caso, os conflitos aparecem convertidos na musculatura de inervação do sistema nervoso voluntário. Um exemplo banal, paralisia histérica nos órgãos sensoriais ou funções sensitivas. Então, órgãos sensoriais, funções sensitivas, musculatura. Diferentemente do que acontece na psicossomatias, nas quais aparecem lesões e onde não tem sido possível estabelecer uma clara relação causa-efeito, nas conversões histéricas não se formam lesões nos tecidos orgânicos. Nas conversões, não há lesão no tecido orgânico. Tá? E geralmente é bastante fácil decodificar o simbolismo do sintoma conversivo. Hipocondria. Refere a uma condição imaginária na qual o sujeito cronicamente sofre dores ou outros desconfortos atribuídos a determinados órgãos. Dores, desconforto, que geralmente são de localização errática e virtualmente guardam uma subjacente ameaça de morte. Pelos referenciais klinianos, a etiologia da hipocondria reside no fato de que os objetos persecutórios ficam instalados dentro dos órgãos de onde emanam as aludidas ameaças de morte contra o sujeito. Do ponto de vista dos postulados freudianos, a explicação fundamenta-se na forma de como certos órgãos estão representados no órgão do sujeito. O transtorno da imagem corporal. Seguindo a última afirmativa, existe a possibilidade de que, sob a influência de inscrições primitivas somadas às fantasias inconscientes, identificações e significações que os educadores atribuem ao corpo da criança, o resultado final seja o de que a sua imagem corporal permaneça representada na parte inconsciente do ego, de uma forma diferente como é na realidade. Isso explica porque, com certa frequência, uma pessoa magra se julga gorda e vice-versa.
Uma mulher bonita se julga feia e vice-versa. Transtorno da imagem corporal. São inscrições primitivas, somadas fantasias inconsciente, as identificações, as significações, ao discurso dos pais que foram modelando a imagem do sujeito para consigo, para com o próprio corpo. Neurose atual trata de uma denominação dada por Freud no início de sua obra. Designa os quadros de neurastenia, neurose de angústia e hipocondria, os quais ele concebia como resultante de uma perturbação quantitativa recente da libido, que é bloqueada, que no caso de um acúmulo excessivo é obrigada a escoar-se através das vias fisiológicas. Neurose de angústia. Como foi referido, trata-se de uma das formas de neurose atual, sendo que o termo angústia deriva de angor, que em latim quer dizer estreitamento, o que bem define aquilo que acontece nos seus habituais sintomas, típicos constantes de um aperto precordial que lhe representa ser uma ameaça de um infarte letal, uma sensação de obstrução. Então, esse angor, esse estreitamento que o sujeito sente, esse aperto, essa sensação de obstrução respiratória, como na dispneia, suspirosa, uma dor que aperta a cabeça do sujeito, parece que ele vai enlouquecer. A neurose de angústia é concomitante física da angústia de origem psíquica, sendo que o sintoma varia conforme o estímulo psicogênio incide no sistema nervoso simpático. A síndrome do pânico, esse quadro até poucas décadas era confundido com as fobias, que surge quando esse tipo de paciente defronta-se com situação fobígena, que a um grau máximo ele passa permanentemente evitando. Tais crises também são caracterizadas por aquele sintoma típico descrito na neurose de angústia, o estreitamento. Daquela época para cá, começou a haver uma discriminação entre a crise de angústia fóbica e a crise do transtorno do pânico. Na primeira, existe um claro e específico elemento fóbico, tá? Fobia A. Como pode ser qualquer lugar, por demais fechado, lugar aberto, escuro, alto, por aí vai. Enquanto a angústia do transtorno de pânico não tem. Então, na fobia, tem um objeto específico. No transtorno de pânico, não. Pelo contrário, não obedece a claros e específicos fatores desencadeantes, habitualmente costuma ter uma excelente resposta clínica ao uso adequado da moderna farmacoterapia. Então, aqui o sujeito, quando é medicado com antidepressivo, né, um medicamento da família dos antidepressivos, tem bons resultados. Nos primeiros tempos, em que a discriminação entre ambos os quadros clínicos ainda não era clara, a psicanálise pagou um tributo pela demora em admitir a útil possibilidade de uma concomitância do prosseguimento normal de uma psicanálise com o uso de uma medicação específica para o transtorno do pânico. Essas mesmas considerações valem para certos casos de depressão endógena. Assim, não era nada raro acontecer que paciente diagnosticado como fóbico, cuja angústia não desaparecia no curso de uma análise de longa duração, apresentassem uma dramática resposta de melhora poucas semanas após serem
medicados adequadamente por psiquiatras competentes. Então, nem tudo aqui, né, resolveremos por meio da análise, da psicoterapia. Acho que precisamos entender as limitações, tanto dos nossos pacientes, quanto nossa e do tratamento que oferecemos, ok? Estamos chegando ao fim. O que leva à somatização? Porque algumas pessoas tornam-se neuróticas, outras psicóticas ou perversas, e outras somatizam. A ciência ainda não encontrou uma resposta precisa, definitiva para essa questão. No entanto, é certo que a psicanálise não pode ignorar os inegáveis avanços de outros ramos científicos, de biologia, psicologia experimental, neurologia, psicofarmacologia, psicoimunologia e das neurociências em geral. Levando em conta todos os aspectos que até agora foram destacados no presente capítulo, é a guisa de síntese, a psicanálise clínica e a de investigação, né, fundamenta-se na seguinte vertente: toda e qualquer pessoa possui uma potencialidade somática. Equivale ao conceito complacência somática do Freud, que em determinadas situações emocionais pode ser ativada e manifestada na corporalidade orgânica. Então, toda pessoa possui potencialidade somática, que em dadas situações podem ser ativadas. Na atualidade, está se dando um grande relevo aos estudos provindos da psicoimunologia, um possível estancamento da libido. Por que as pessoas adoecem, né? O que leva à somatização? Essa é a pergunta. Primeiro, toda e qualquer pessoa possui a potencialidade. Segundo, estancamento da libido, ligado ao conflito da sexualidade edípica, continua sendo um fator considerável, porém muito longe do peso que lhe era atribuído nos primeiros tempos da psicanálise. Igualmente, importantes são os elementos psíquicos da agressão sádico-destrutiva ligada à pulsão de morte, que, quando fortemente negados, de alguma forma, podem parecer sob forma de distinta formas de somatizações. Então, há uma repressão da agressividade, da destrutividade. E o retorno dessa agressividade afeta o corpo. A clássica concepção do modelo econômico, resultante do repressamento quantitativo dos derivados pulsionais, ressurge parcialmente na psicanálise. Modelo econômico. Então vamos lá. Primeiro motivo, toda e qualquer pessoa possui potencialidade, basta uma situação. O estancamento da libido, a negação da pulsão de morte, a repressão da pulsão,
É consensual entre os autores atuais que a gênese da predisposição psicossomática reside nas vivências emocionais narcísicas e sensuais que caracterizaram os primitivos vínculos do bebê com a mãe. Então, vivências emocionais narcísicas e sensuais do bebê para com a mãe. Alguns outros, como Bion, vão mais longe, citam as raízes da sensibilização dos órgãos aos estímulos existentes, sensibilização dos órgãos aos estímulos no período gestacional intrauterino, que também geram as primeiras inscrições no ego incipiente do ser humano. Um claro entendimento do conceito de representações é indispensável para a compreensão das psicossomatoses. Entendimento das representações. Da mesma forma, é relevante o papel das identificações, nas múltiplas formas como elas aparecem no ego de toda pessoa. Igualmente, importantes são as significações com que o discurso dos educadores, muito particularmente o da mãe, impregnam, modelam o ego da criança em relação à relação do psiquismo com o soma. As pessoas que representam os acontecimentos psíquicos pela linguagem são mais propensas a somatizações, enquanto o inverso disso acontece com aquelas que atingiram a capacidade de uma linguagem simbólica. Então, aqui, a falha na linguagem simbólica, tá? Assim, acima de tudo, a moderna psicanálise atribui um papel de primeira grandeza para a compreensão dos pacientes somatizadores, a incapacidade desses em conseguir conter e pensar as experiências emocionais dolorosas. Porquanto a aquisição das capacidades de formar símbolos, a de pensar, de conhecer, são funções que estão intimamente conectadas entre si, sendo que todas elas dependem de uma exitosa passagem pela posição depressiva. A capacidade de conter, de pensar as experiências emocionais, a aquisição das capacidades de formar símbolo, de pensar, de conhecer, a dificuldade do atravessamento da posição depressiva. Essa condição de insuficiência para pensar, ler os sentimentos, ler, pensar sentimento, de poder estabelecer uma devida comunicação entre eles. Estou assim por. Depois que isso aconteceu, fiquei assim. Nossa, não gostei do que o sujeito falou, isso me causou uma dor. Estou comunicando sentimentos. A atual linha de pesquisa evita procurar explicações na base do modelo de causa e efeito. Isso daqui vem sendo descartado, tá? Desconsiderado. De modo que ganha uma crescente e espaçoso a concepção de transformação das experiências psíquicas, as quais são multifatoriais, não necessariamente linear, e que podem encontrar no corpo tanto uma via de descarga, como também
de representação. Uh, Estarei fazendo mais uma pausa, né, e já volto para que possamos concluir, tá, os aspectos da prática psicanalítica. Eu estou demorando um pouco mais aqui na leitura deste capítulo, porque trata-se de um dos sofrimentos atuais e contemporâneos, tá? Patologias narcísicas, pacientes somatizantes, somatizadores. Por isso é importante entendermos aqui essas variáveis de perspectivas sobre a origem, a causa do sofrimento, e juntamente com isso, a sequela no corpo e o impacto, né? Gerando aí as psicossomáticas. Já voltamos. Voltamos. E agora, para que possamos concluir, né, a última parte, os aspectos da prática psicanalítica. Raramente, raramente, os pacientes somatizadores procuram espontaneamente a psicanálise como tratamento de escolha para esses transtornos. Eles vêm encaminhados pelos médicos. Na entrevista inicial de avaliação, convém o psicanalista proceder
a um criterioso balanço das motivações e das condições do paciente para o tratamento psicanalítico. Assim, é possível que o psicanalista esteja diante de um paciente somatizador que lhe transmite claros sinais de que manterá com ele uma relação branca. Este é um termo que designa aquele paciente que, embora possa apresentar uma boa condição intelectual, adequada adaptação social e profissional, e uma igualmente boa capacidade para simbolizar e abstrair, ainda assim, ele não aprofunda os vínculos afetivos, não estabelece associações de ideias que levam a insights. Quase nada fantasia e utiliza um pensamento operatório, com valorização quase que única e estereotipada dos fatos objetivos e concretos, notadamente no relato dos sintomas orgânicos. Nesses casos, o analista deve saber que provavelmente será uma análise muito difícil. Aliás, cabe aqui reproduzir uma questão levantada pela McDougall. Diante de uma excessiva relação branca, cabe ao psicanalista perguntar se a sua técnica analítica estará mais voltada para a demolição das defesas somáticas ou se, pelo contrário, será mais adequado o reforço de determinados mecanismos defensivos do ego do paciente. Então, vou demolir as defesas somáticas ou reforçar outros mecanismos defensivos. Na hipótese de o analista optar pela primeira alternativa, ele deverá estar preparado para funcionar como um bom continente, porquanto, na medida em que forem cedendo as defesas de forclusão desse paciente somatizador, paralelamente pode surgir um estado mental que o Bion chama de mudança catastrófica, a qual pode ser acompanhada por preocupantes actings de natureza sadomasoquista, algum estado confuncional com sensações de despersonalização e outras manifestações da série regressiva. A transferência desses pacientes pode ser do tipo da relação branca, de modo que comumente não chega a se instalar uma típica neurose de transferência. Mas sim, unicamente momentos transferenciais. Porém, não raramente, ela assume a forma daquilo que o Bion chama de transferência provinda da parte psicótica da personalidade, caracterizada por um início precoce, intenso, mas facilmente perecível. Então, a transferência desses pacientes é do tipo relação branca, sem aprofundamento afetivo, sem vínculo profundo, de modo não chega a se instalar uma típica neurose de transferência. Em contrapartida, a contratransferência do psicanalista passa por fases muito difíceis. Uma sensação de potência, paralisia, sentimento de raiva, tédio.
alternâncias de ânimo e desânimo. Também deve ser levado em conta o risco de que o analista não esteja suficientemente ligado à possibilidade da existência de reais causas orgânicas, que merecem uma investigação médica. Em relação às interpretações, o psicanalista deve, sobretudo, manter-se atento ao destino que as interpretações tomam na mente do paciente, sendo muito alta a possibilidade de que elas estejam sendo desvitalizadas pelo paciente através de intelectualizações, um apego à materialização e outras existências inconscientes equivalentes dirigidas contra o acesso ao subjacente núcleo psicótico e de luto patológico. Então, as interpretações do psicanalista talvez esteja sendo desvitalizada através da intelectualização, do apego à materialização, das resistências e dirigida contra um acesso ao subjacente núcleo psicótico. Nessa circunstância, não se processarão verdadeiras transformações e mudanças psíquicas, logo, também psicossomáticas. Diante da intolerância desse tipo de paciente, as interpretações, o analista deve desenvolver um tipo especial de escuta do corpo, que é diferente da escuta neurótica, psicótica ou dos casos de perversão. E também deve ficar comprometido com a tarefa de auxiliar o paciente, no mínimo, a 3 aspectos. Evitar a tentação de querer descobrir uma relação simbólica tipo causa e efeito. Não impedir o livre fluxo das fantasias, pelo contrário, prestar alguma forma de estímulo ao surgimento das mesmas. Ajudar esse paciente a, de fato, pensar, ou seja, fazer conexões afetivas entre as suas experiências emocionais presentes e as passadas. Juntamente com o desenvolvimento da capacidade para fazer uma leitura das mesmas. Como toda pessoa apresenta uma potencialidade somática, é inevitável que no curso de qualquer análise surja algum tipo de somatização, tanto na pessoa do paciente quanto no psicanalista, ou em ambos, sendo que essa última pode estar representando uma importantíssima forma de comunicação primitiva de emoções que ainda não encontraram palavras que possam expressá-las. Tais manifestações esporádicas não categorizam o paciente como sendo um somatizador, porque essa psicopatologia implica algum grau de cronicidade e de ganho primário. E assim terminamos o nosso capítulo de número 21. Foi muito bom ter estado aqui com vocês, conversando, refletindo sobre os pacientes somatizantes. Espero
que vocês tenham conseguido acompanhar, aqueles que assistirão posteriormente, espero que tenham gostado também. E não esqueçam, né, das sugestões de melhoria, de críticas, para que possamos aperfeiçoar a nossa dinâmica, tá certo? Estarei subindo na plataforma tanto a gravação quanto o resumo em forma de slide. Até mais, boa noite, bom descanso e boa janta para vocês. Tchau, tchau.